Vamos! Então vamos lá, página 21. Tinha uma questãozinha aí para trabalhar a imagem de uma função quadrática. Aliás, eu me esqueço, o que é a imagem de uma função? Isso, são os valores de y que a função assume. Isso é que é a imagem. A imagem é um conjunto numérico que está dentro de um conjunto maior, geralmente, ou igual, pelo menos, que é chamado de contradomínio. Então, imagens são os valores do contradomínio da função que apresentam correspondência no domínio. É isso aí. Bom, como é que é a cara de uma função de segundo grau? A matemática dela é y igual a x quadrado mais bx mais c. E geometricamente a gente chama aquele esboço de parábola, não é isso? Parábola que tem a cavidade voltada para cima ou para baixo. Então, peraí, se a parábola possui aquele pontinho, o vértice, né, ponto de máximo e valor máximo, já que ela possui vértice, eu sei que ou acima ou abaixo do vértice não tem gráfico. Se ela é o A positivo, né, eu não vou usar valor nenhum abaixo do Y do vértice. Quer dizer que se a concavidade é voltada para cima, que imagem que a minha função tem? Do Y do vértice até o mais infinito. Tudo bem? Já se a minha parábola tiver concavidade voltada, esse valor aqui é o valor máximo. Então quer dizer que a minha imagem fica do Y do vértice até o menos infinito. É só isso. Tu vê se o cara entendeu bem o que é parábola, o que é o x do vértice, y do vértice, entendeu o que é o vértice. Aí é só raciocinar. Não precisa nem botar no papel, o cara entende o que está acontecendo. Então se algum dia nesta vida me pedirem a imagem de uma função quadrática, o que eu calculo? O y do vértice. E aí eu só penso na concavidade. Do y do vértice para mais infinito, do y do vértice para menos infinito. Acabou. É assim a teoria. Vamos à prática. Professor, é possível que a parábola faça assim? Não, nunca. Jamais. Jamais. Isso é uma das coisas essenciais. Tu vê, né? Se por acaso existisse uma única parábola que fizesse esse tipo de coisa, eu estaria te mentindo, então. Então eu seria o pior professor do mundo. Aí não seria uma mentirinha tipo das da física, tem que dar umas mentirinhas só para vocês entendendo como é que é o paradigma, para depois a gente iluminar vocês com a verdade nua e crua. Eu fiquei chateado quando eu descobri que a física não previa a realidade, que a física era uma criação humana que se aproxima da realidade. Né? Aquilo me chocou quando eu descobri que a matemática é uma criação humana que tenta prever, né, alguns fenômenos naturais, que ela não é exata, precisa, que existem erros, né, não na matemática em si, mas na hora de a gente tentar prever um comportamento físico de uma empresa, por exemplo, sempre há alguma distinção. Então, cuidado, nós estudaremos esse tipo de função, mas aí não é uma equação de segundo grau. Certo? Para dar esse tipo de gráfico, por exemplo, y é igual a seno de x. Né? Aí vira uma senoide que tem essa cara. Certo? Show de bola. Então, página 21. Uma bela manhã. Mas isso não é uma parábola. Parábola é só assim, não. Isso seria uma parábola. Era sobre isso a nossa discussão. Era sobre isso. Vou recapitular. Parábolas são ou assim, jamais deixarão de crescer ou de decrescer infinitamente. Infinito, para sempre, jamais ocorrerá isso. Era isso que eu estava falando nos últimos minutos. Nunca, jamais ocorrerá isso numa parábola, jamais. Para ocorrer isto, por exemplo, uma função como essa, ou se tu preferir, uma função como essa aqui, mais 2 cosseno de 2π sobre 5 mais x. Isto aqui dá um gráfico que tem exatamente esta cara, por exemplo, ó. Vai do 2, vai do menos 1 até o 5, e ela vai fazendo assim, do menos 1 ao 5, para toda a eternidade, tanto para um lado, quanto para o outro. Nós calcularemos período, frequência, calcularemos um demônio dessa fórmula aí. E quando, professor? Daqui a pouco, este ano, certo? Essa é a
cossenoide. Esta é a cossenoide, a outra que eu estava brincando ali era senoide. Não sei por que chama cossenoide e senoide, não sei. Vamos que vamos, galerinha! Na década de 1980, a Seleção Brasileira de Vôlei popularizou especialmente pelo jogador Bernard, popularizou o saque Jornada nas Estrelas. Eu lembro disso. Não desse cara aqui, que eu era um feto. Nasci em 82, mas depois o Tandy imitou o Bernard. Neste saque a bola atingia grandes alturas e com o aumento do Y do vértice da parábola descrita pela trajetória, fazia com que a bola descesse com velocidade próxima de 70 km por hora, que é fraquinho para os saques atuais de vôlei, dificultando a recepção do time adversário. Em alguns jogos não havia a possibilidade de dar o saque Jornada nas Estrelas, por causa da altura do teto do ginásio. Considerando-se que a expressão J, essa é boa, né? J de x é igual a menos x ao quadrado mais 10x. Descreve a altura da bola em metros, desde o saque, em função da posição x em metros. Determine a altura máxima que a bola é capaz de atingir. E aí, galerinha, como é que eu calculo a altura máxima que a bola é capaz de atingir? X do vértice. X do vértice menos B sobre 2A. Ah! É o Y do vértice só. Só o Y do vértice, né? Concorda comigo? Eu poderia ter calculado o X do vértice e ter substituído, né? Não tem problema nenhum, certo? Mas o perigo era tu parar aqui, né? Não ganharia nada na questão. Porque ele quer... Eu sei que isso vai ocorrer a 5 metros do jogador que sacou a bola, certo? Que seria a posição 0. Mas eu não sei a altura da bola. Então vai ficar menos 5 ao quadrado mais 10 vezes 5. Ficaria então menos 25 mais 50, então 25 metros. Isso sim é a resposta, né? A altura máxima da bola é isso aqui, é os 25 metros. Show de bola, galerinha. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Eu desisti, já acabou. Tô liberando, fica à vontade. Valeu, galerinha. Até daqui a pouco. Aliás, não sei, né, quando a gente vai voltar a se ver.